E antes de iniciarmos, eu tenho aqui uma breve citação de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos diz: um tempo passa, outros se anunciam, a hora que vivemos é crítica e dolorosa, como a de um parto. E ainda que estejamos aqui a falar de dor, estamos a falar de um parto, estamos a falar de nascimento, de vida. Primeiro que tudo vamos pensar o que é isto de ser espírita, e ser espírita na atualidade. Ser espírita é aquele que se identifica com os postulados que esta filosofia, que esta doutrina, que esta ciência nos traz. É aquele que consegue tentar pôr em prática aquilo que aprende e que se reconhece não sendo superior a ninguém. O seu grande objetivo é superar-se a si mesmo. Nós não competimos com ninguém, a não ser connosco próprios, em tornarmos-nos melhores a cada dia que passa, a cada momento, a cada vicissitude, a cada dificuldade. Esse é o nosso grande objetivo. Então, e ser espírita na atualidade? Porque é que na atualidade em que é que difere? Na realidade, o espiritismo é o mesmo, mas ao longo dos tempos, o espiritismo tem vindo a ter vivências diferentes. E Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1863, caracterizou 6 momentos ou 6 fases por que o espiritismo viria a passar. E hoje vamos analisá-los um pouco para nós percebermos um bocadinho e tomarmos mais a consciência da fase em que provavelmente nos encontraremos, ainda que é importante dizer que estas fases não são estanques, né? Não começa no dia 1 de janeiro de 2023 e acaba no dia 31 de dezembro. Mas para entendermos, grosso modo, estas grandes passagens, porque nós temos vindo a passar, e pelo esse entendimento percebermos o que é que nos cabe a cada um de nós fazer neste processo. E este é o desafio de hoje, que é um desafio para cada um de nós. Então vamos começar precisamente pela Revista Espírita, de dezembro de 1863, e por tais 6 momentos que Allan Kardec definiu. Ele definiu-os como o período 1, o da curiosidade, o período 2, o filosófico, o período 3, dos detratores, o período 4, religioso ou fase teológica do espiritismo, o período 5, o intermediário, e o 6, a regeneração social. Vamos rever um pouco deste percurso e as suas características específicas, assim, grosso modo. O primeiro período da curiosidade é fácil identificar. Vamos remontar ao início das pesquisas que deram origem, dos fenómenos que deram origem às pesquisas espíritas, como o período de Hydesville, as irmãs Fox, e todos aqueles fenómenos das mesas girantes que, no fundo, serviam tão somente para atrair um público, como diz aqui, que na maioria estavam despreocupados quanto aos significados científicos daquelas experiências. Era como se fosse um serão, não é? De alguma diversão, mas sem propriamente que alguém se questionasse o que é que se passa aqui. Até que veio Allan Kardec e se questionou: espera aí, tem que haver aqui, não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente, e iniciou aí então o processo. O segundo período, que também já passou, chamado de filosófico, e que ele caracteriza como sendo com a publicação em Paris, em 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos. Trazendo ao público as consequências morais do espiritismo, agora não mais um objeto de diversão curiosa, mas uma ciência filosófica embasada em análises, comparações, estudos e pesquisas. Rapidamente aceito e difundido, o espiritismo respondia às indagações dos teóricos e indicava um norte seguro aos que buscavam respostas para além dos limites impostos ao conhecimento daquela época. Quem começasse a pesquisar e a ler aquele livro de perguntas e respostas tão bem encadeado, tão lógico, tão racional, começava necessariamente a ter um entendimento mais lógico, mais racional daqueles próprios fenómenos que se existiam antes. E depois, com a publicação do Livro dos Médiuns, em
1861, coroava a doutrina com instruções práticas e métodos seguros que permitiam a todos os grupos experimentar e comprovar o espiritismo, nomeadamente experimentar e comprovar a comunicação mediúnica entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados e vice-versa. Quando isto surge, era uma ameaça a que as tradições dominantes das religiões e do materialismo não tardariam em responder, porque ameaçavam de alguma forma o poder que tinham sobre as massas, porque não tinham que questionar, não tinham que raciocinar por si, era aquilo, era o mistério, e as pessoas pura e simplesmente se seguiam dentro dessas regras, não é? E isto vem abrir um pouco as mentes da humanidade. Num primeiro momento, tentaram desacreditar, de forma jocosa, este movimento que estava agora a nascer. Mas estas piadas não tiveram força suficiente para vencer os fatos. E passaram então aos ataques por sermões contundentes, excomunhões, perseguições, calúnias e até violência. E vamos ver a seguir. Queria só voltar aqui atrás e fazer um pequeno parênteses. Allan Kardec fez este período, classificou de filosófico. Eu falei na edição, na publicação do Livro dos Espíritos e na publicação do Livro dos Médiuns. No entanto, nós habitualmente dizemos que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é, digamos, a base filosófica do Espiritismo, e o Livro dos Médiuns é a base científica do Espiritismo, enquanto que o Evangelho segundo o Espiritismo é a base moral do Espiritismo. Não confundamos aqui, não é? Estamos a falar neste momento das fases que Allan Kardec definiu, dos diversos momentos. Então é assim, neste período de calúnias, de perseguições e até de violência, que vamos dar seguimento ao período seguinte, que ele chama o terceiro período como sendo o período da luta, o período dos detratores, como eu disse há pouco. E com o auto de fé de Barcelona, quando quase 300 publicações foram queimadas em praça pública, em 9 de outubro de 1861, livros, cultura, aprendizagem. No ano de 1863, Allan Kardec encontrava-se em pleno período de confrontos e recebia a inspiração dos mentores quanto aos caminhos a serem seguidos. E eu vou citar: estamos, pois, em pleno período de luta, mas este não terminou. Vendo a inutilidade dos ataques a céu aberto, vão ensaiar a guerra subterrânea, que se organiza e já começa. Uma calma aparente vai ser sentida, mas é a calma precursora da tempestade. Não obstante, à tempestade sucede a bonança. Até aqui Allan Kardec tinha sido alvo de sarcasmos, de incredulidade, de alguma difamação até, e todo este período de muita luta e de muito desgaste, ele vem e recebe estas comunicações para lhe darem alento. E continua: espíritas, não vos inquieteis, porque a saída não é duvidosa. A luta é necessária e o triunfo será mais retumbante. Disse e repito: vejo o fim e sei como e quando será alcançado. Se vos falo com tal segurança, é que para tanto tenho razões, sobre as quais a prudência manda que me cale. Mas vós as conhecereis um dia. Que se lembrem destas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. São Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Estas mensagens vêm-nos, uma vez mais, comprovar, com todas as aprendizagens que nós fazemos no Centro Espírita, que nós, efetivamente, nunca estamos sós. Por muito que os momentos pareçam muito difíceis, às vezes nós pensamos como é que vamos conseguir ultrapassar, mas nós não estamos sós e precisamos de pôr em prática essa confiança. E ainda uma última mensagem, desta vez de Erasto, o discípulo de São Paulo, o apóstolo, que nos diz a todos: coragem e perseverança, meus filhos. Pensai que Deus vos olha e vos julga no sentido de vos observar, não é um julgamento, não é?
Lembrai-vos também de que os vossos guias espirituais não vos abandonarão enquanto vos acharem no caminho certo. Aliás, toda esta guerra só terá um tempo e se voltará contra os que julgavam criar armas contra a doutrina. O triunfo, e não mais o holocausto sangrento, irradiará do Gólgota espírita. Até logo, meus filhos, saúde a todos. O Gólgota espírita aqui tem uma analogia com o sacrifício de Jesus como exemplo de renúncia e amor, quando ao saber que e sabendo que ia ser crucificado, se entregou, aí demonstrou a sua grandeza espiritual. E agora vamos pensar, refletir aqui nestas palavras. Estas palavras não parecem ter sido ditas para os espíritas de hoje como para os apóstolos de então? É que as palavras de Jesus têm isto de particular, são para todos os tempos, porque a sua missão é para o futuro como para o presente. E só isto já dá para nós refletirmos. E prevendo o final do período das lutas, Allan Kardec antevia ainda os próximos períodos que poderiam ser esperados. E então, o tal período religioso ou fase teológica do Espiritismo, em que esta luta determinaria uma nova fase do Espiritismo e levaria a este quarto período, que será o período, ou seria o período religioso ou fase teológica do Espiritismo. Segundo Allan Kardec, segundo as suas expectativas, de breve duração, como o romper das correntes que prendem o espírito seria logo superado. Vamos ver se as expectativas de Allan Kardec se cumpriram. E surge o período intermediário, que Allan Kardec diz que ainda não conseguia atribuir um nome a este período. Então, por isso mesmo, período intermediário, consequência natural do precedente, do religioso ou teológico, e que mais tarde receberá a sua denominação característica, onde elementos das fases anteriores ainda estariam presentes, mas ajustando-se em entendimento mútuo e abrindo caminho para o último momento. O último momento que seria o da regeneração social. E que Allan Kardec nos diz, o sexto e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do século XX. E nós já estamos no século XXI. Então, quando nos diz aqui, Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, deixando-nos esta missão, de superar este período intermediário. Nós já estamos no século XXI, apesar de estarmos a fazer o trabalho que ele nos incitou, de compartilhar conhecimentos, estudos, aprendizagens, através dos centros espíritas, através de todas as reuniões que são fomentadas através destes grupos, parece que ainda não saímos do período intermediário. E, efetivamente, diz aqui que o planeta não evolui sozinho. Não existe transição planetária sem a participação de todos, impulsionando a solidariedade como uma rede em sintonia. Então, como dá para ver, o período da fase intermediária até estava numa cor diferente. Porquê? Precisamente porque era esse período que queríamos chamar aqui um bocadinho a atenção. Porque parece ser, nós não sabemos que não é estanque, mas parece ser o período em que nós ainda estamos, de alguma forma, um pouco estagnados. Nós não estamos completamente estagnados, porque a nossa evolução está sempre, digamos, em andamento, mas podemos evoluir um bocadinho mais rapidamente ou um bocadinho mais lentamente. E segundo as previsões de Allan Kardec, nós estamos um bocadinho aquém da velocidade que ele previa, uma vez que já passámos de século e ainda não chegámos ao período da regeneração social. Estamos a caminho. Nada de perder a esperança, estamos a caminho, disso não há dúvidas. Então, chamando aqui a atenção do período intermediário, que é uma cópia do que eu fiz há pouco, o que é que nós necessitamos de fazer? Tomar consciência. De facto, tomar consciência de que estamos estagnados. Ou pelo menos a uma velocidade muito aquém daquela que deveríamos de estar. E vejamos, nós sabemos e vemos todos os dias, todas as horas, nas notícias, certo? Guerras, miséria, destruição, ódio, violência. Sabemos que este é o mundo que habitamos atualmente e não podemos pensar que é lá longe,
Não tem nada a ver comigo. É produto de todos nós. E é o que o mundo está a viver aqui e agora. E lá longe é à distância de um pensamento. Hoje é lá longe, mas a qualquer momento pode ser aqui. Por isso não é o outro, somos nós que neste momento habitamos um mundo que está em guerra. Ainda que essa guerra esteja localizada em determinados locais. E que esta guerra é consequência direta ou indireta das nossas escolhas atuais ou pretéritas. É outra tomada de consciência que temos urgentemente que fazer. Até para não tomarmos culpas àqueles que estiveram antes de nós. Que fomos nós. Noutras existências. Então é importante nós percebermos que o momento atual que vivemos dá-nos a sensação que estamos a viver um aparente caos. E isto traz ansiedade, traz inquietude, traz desequilíbrio, às vezes até agressividade, porque é frustrante. E o que é que nós, com o conhecimento que nós já temos, podemos fazer de diferente perante tudo isto que nos assola diariamente? É que mesmo que nós pensemos assim, ok, eu não quero estar a ver estas imagens sempre, só me interessa saber o que é que se passa a nível mundial, eu não me vou sujeitar a isto. Não é possível. Isto entra-nos pela casa adentro, entra-nos pelos olhos adentro e nós todos ficamos a saber, até por todas as outras consequências, até materiais, que vivemos, certo? O que é que nós podemos fazer de diferente? Primeiro, estamos mesmo num caos, à deriva, sem lema? Não estamos. Todos nós sabemos que, por muito difícil que esteja a ser, Jesus está no lema. E nós temos que exercitar isso em nós, para pelo menos buscarmos um pouco dessa paz dentro de nós. Porque nós não vamos conseguir sozinhos transformar o mundo que está em guerra em um mundo pacífico. Mas podemos buscar essa paz em nós para vivermos no nosso íntimo de forma pacífica os problemas que estão a assolar o mundo. E nós seremos agentes de paz no nosso íntimo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vibrações, e não agentes de incredulidade, de ansiedade, de inquietude, de medo, de pavor. Está ok todos nós sentirmos, porque somos todos humanos e estamos todos, como eu disse, estamos todos sujeitos a esta mesma realidade. Mas é estar triste, é estar ansioso, é estar inquieto, não ser. Nós temos que nos lembrar aquilo que aprendemos, ir lá buscar a informação que andamos aqui a aprender. Deus está no lema. Jesus está no lema, desculpem. E as leis que nos regem são justas e boas, são as leis divinas. E Deus não desampara. Então, cabe-nos a nós a obrigação de fazermos isso connosco próprios a todos os momentos. E ao fazermos isso, nós vamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor e que possivelmente estão inquietos, estão estressados, estão ansiosos. E à medida que esta bola se vai transformando, também nós vamos receber isso quando nós estivermos ansiosos, inquietos, estressados. Porque o outro do lado também já começou a praticar em si esta paz interior. Então isto implica que nós teremos que pensar que esta fase exige de nós uma fase mais intimista, uma fase mais reflexiva, uma fase em que nós possamos parar e olhar para cada um de nós, em vez de continuarmos a olhar para tudo aquilo que nos rodeia e a tentarmos viver com tudo aquilo que nos rodeia e acharmos que não podemos fazer nada. E de alguma forma não podemos. Há uma coisa que podemos fazer, é orar. E a prece é dos maiores auxílios que nós podemos dar. Mas podemos orar e essa prece será tanto mais, não é valiosa, mas tanto mais intensa e poderosa, quanto maior for a paz que nós tivermos em nós, porque é isso que nós vamos estar a emanar. Do que estarmos a orar em desespero. Eu não posso fazer nada, não sei, mas Deus ajuda esta gente que estão em miséria, estão a sofrer tanto. É verdade. Mas os espíritos que trabalham em auxílio precisam das nossas boas vibrações. Eles utilizam... Não é da vibração do telemóvel. Não. Nem estou a ouvir vibração do telemóvel. Aí é uma vibrar. Dos nossos bons fluidos.
para que possam efetivamente vir a aurir daquilo que nós possamos dar, como o ambiente que, por exemplo, que se diz, está-se tão bem no centro, o ambiente é tão bom. Obviamente temos que agradecer muito à equipa espiritual aqui presente, mas todos nós juntos fazemos também o ambiente que aqui se vive. Nós auxiliamos a equipa espiritual a manter um ambiente melhor ou tornar a vida deles mais difícil para manter um ambiente sereno. E assim é. Então nós precisamos de fazer essa transformação íntima, no nosso íntimo, começar a buscar isso dentro de nós, essa paz, para que tudo o resto melhore. E nós vamos perguntar, mas mudou alguma coisa ao teu redor? Não, não mudou. Mas mudou a minha visão do que me rodeia. E ao mudar a minha visão do que me rodeia, eu estou melhor. E tudo o que está ao meu redor está melhor. Porque eu vou exercitar a confiança, a tal fé raciocinada que nós aprendemos tanto. Certo? Até porque quem são os personagens principais da nossa vida, da nossa aprendizagem? Somos nós, cada um de nós. Depois, além de todas as catástrofes originadas pelo homem diretamente, como as guerras, temos as outras originadas pelo planeta em convulsão e também pelas ações do homem, fruto dos excessos que comete, no caso da poluição. Então nós efetivamente vivemos uma fase de muitas adversidades, de muitas dificuldades, é facto, sem dúvida nenhuma, mas é facto que nós somos os responsáveis. É difícil pensar assim, quando nós realmente olhamos e pensamos, agora aponto o dedo a quem? A mim. Só posso. Eu não posso apontar o dedo aos outros. E ainda que eu diga, mas eu já não faço isso, eu já não faço aquilo, eu já não faço aquilo outro, mas faço tantas outras coisas ainda, que já não devia de fazer. Então era o que eu estava a dizer há pouco, nós podemos efetivamente, fazer com que todo este aparente caos nos faça perceber, exercitar esta confiança que aprendemos e perceber como a mensagem de há pouco, que a seguir à tempestade vem a bonança. Mas vem a bonança se nós trabalharmos para ela. Não é só porque é um chavão. A tempestade vai passar e depois vem a bonança. Neste caso não. Neste caso depende do esforço que cada um de nós imprime para mudar a tempestade. E neste caso da proteção ambiental, eu não posso deixar de falar da diferença entre necessário e supérfluo. Que todos nós, eu acho que para todos nós ainda é muito difícil essa distinção a todos os níveis. E que é essencial para o nosso planeta, é essencial para a nossa regeneração. E com coisas muito simples, nem vou falar dos carros, dos telemóveis, que é o que toda a gente fala, nem vou falar disso, vou falar do nosso dia-a-dia. Vou falar de, por exemplo, deixar as luzes acesas, a água a correr. Vou falar de, por exemplo, se calhar uma camisola amarela dava-me tanto jeito para aquele fato. Para quê? Para usar 2 vezes. Ou se calhar eu podia ter uns ténis de outra cor, ficava tão giro. Faltam-me uns ténis brancos. Tenho amarelo, vermelho, azul. Eu sei que parecem ser exemplos provocadores, mas são mesmo um bocadinho para ser provocador. Será que nós precisamos de um ténis de cada cor? Não precisamos. Há quem não tenha um ténis, quanto mais um de cada cor. E nós vamos pensar assim, até é barato, comprei em saldos, não faz mal. Mas nós não necessitamos, estamos a fazer o quê? A poluir. Estamos a consumir desmesuradamente, para depois se calhar usar 1, 2 vezes, 3 vezes, e ou dar ou deitar fora. E fazer aquelas, como naquelas ilhas que são autênticas montanhas das roupas e dos calçados que nós deitamos fora porque já não queremos. Importa pensar nisto todos os dias nas nossas ações, ou quando comemos desmesuradamente e ficamos super mal dispostos porque comemos desmesuradamente. Quem não? Todos nós. Não se justifica. Aqui está o supérfluo e o necessário. Não é só naquilo que diga, eu só compro o que eu preciso. Ok. Eu faço comer à conta para não estragar. Sim, tudo isso é importante. Mas depois há uma série de outras coisas que nós continuamos a fazer e que temos que mudar urgentemente. Porque senão nem no século XXI.
Então vamos começar a usar e a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque nós aprendemos para viver. Nós não estudamos para viver, para saber, digo. Nós estudamos para viver. As aprendizagens que nós fazemos é para viver, não é só para saber. Porque eu posso saber muito e ficar no meu canto e não utilizar esse conhecimento. Então todas as nossas aprendizagens são para nós vivermos. E são estas aprendizagens que nos auxiliam no processo de transformação. Por isso eu escolhi a borboleta como tema. Efetivamente nós precisamos de ser convictos e precisamos de demonstrar essa convicção para todos aqueles com quem a gente se relaciona. Porque é fácil vir ao Centro Espírita e demonstrar esta convicção. É fácil vir ao Centro Espírita e falar aqui como eu estou a falar. Do que eu estou a falar, certo? Difícil é sair daqui quando entramos em modo automático e então voltarmos a fazer tudo aquilo que fazemos sem sequer pensar. Então é nesses momentos, quando saímos do Centro Espírita, quando nos relacionamos com os nossos familiares, no nosso trabalho, na sociedade, no supermercado, no hospital, com aquela pessoa que nos atendeu muito mal, não sabemos o que é que lhe aconteceu antes, mas ela foi muito mal educada connosco, com aquela pessoa que nós temos um desafeto, é com essas pessoas, com esses relacionamentos que nós temos que pensar e ser convictos da aprendizagem que estamos a fazer e mostrar que a aprendizagem que eu estou a fazer faz com que realmente eu haja de forma diferente, eu seja realmente diferente. Não para ser diferente ou porque o outro me reconheça como diferente, mas porque eu posso gerar um ambiente diferente. Eu posso gerar um ambiente em mim muito mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais pacífico e no outro que me rodeia. Vou ser muito mais empática, vou ser muito melhor acolhida. Até no máximo até podemos fazer isso por egoísmo, porque nos vão acolher melhor. Se não conseguimos pensar que vamos fazer isto por uma questão de demonstrarmos aquilo que andamos a aprender, pensemos o quão vamos ser melhor tratados. Certo? E pensar que tudo isto que nós estamos a viver não é castigo, é justiça divina. É as convulsões que o planeta e que a humanidade precisa de passar para aprender. Porque é como às vezes se diz às crianças, não aprendes a bem, vais aprender a mal. E é um bocadinho isso que Deus faz connosco. Não aprendes a bem, vais ter que aprender a mal. Mas bolas, não estamos a aprender a mal há tanto tempo, hein? Está na hora de fazermos essa mudança em nós, no nosso íntimo. E vai-se refletir para o nosso exterior. Portanto, nós temos o conhecimento, temos o auxílio porque sabemos que nunca estamos sozinhos, temos o nosso corpo físico, temos a nossa inteligência, temos a aprendizagem que a doutrina espírita nos traz. Falta-nos o quê? Tentar realmente pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. E realmente a doutrina espírita vem-nos trazer todas estas aprendizagens, trazendo-nos a lei de amor. A lei de amor que ainda estamos longe de a praticar e de a vivenciar na sua plenitude. Quando chegarmos àqueles estados da angelitude, aí sim. Neste momento nós estamos essencialmente sujeitos à lei de causa e efeito. Então, se nós tivermos isso muito bem presente nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nós vamos perceber que nós estamos a viver os efeitos das nossas escolhas, mas estamos a gerar os efeitos. Estamos a viver os efeitos das nossas escolhas pretéritas e estamos a gerar os efeitos das nossas escolhas atuais. Então vamos mudar o quê? As nossas escolhas. Também é a única coisa que nós podemos mudar, não podemos mudar o outro, só podemos mudar a nós próprios. E procurar compreender a nossa responsabilidade de espíritas na nossa relação connosco próprios e com todos os outros que nos rodeiam. Porque se nos dizemos espíritas e fazemos esta aprendizagem, então acresce-nos essa responsabilidade de o ser realmente, o tal ser espírita. Então vamos tentar perceber como é que vamos fazer para estabelecer um roteiro no nosso íntimo. Vamos tentar perceber que caminho seguir para podermos chegar a este ponto de aprendermos a ser.
a ser este ser convicto, com confiança, com esperança no amanhã, amanhã depois da amanhã e também no amanhã, no porvir da vida, nesta existência, no futuro, nas existências futuras, porque é isso que nós queremos, porque nós sabemos que vamos desencarnar, mas vamos voltar, tantas vezes quantas as necessárias, não é? Então, oi, já passou. Então vamos pensar, não é? Mas como? Como está aqui o bonequinho a pensar? Como é que vamos fazer isto? E temos aqui muitas coisas para pensar nas nossas aprendizagens. É um puzzle muito grande e com muitas peças. Mas nós vamos ter que fazer passo a passo. Vamos ter que fazer à medida que cada um seja capaz. E vamos fazendo, cada um pegando naquilo que consegue, naquilo que acha que pode melhorar. Primeiro que tudo tem que refletir sobre a educação do próprio ser integral. Refletirmos. E indo buscar todas estas facetas e tantas outras, onde é que eu posso começar por pegar? Não isoladamente, mas integralmente. Ok? Reconhecendo e respeitando a individualidade de cada um e a unicidade de cada um. Somos espíritos únicos, com vivências únicas. E temos experiências, cada um, ainda que possamos ter tido experiências semelhantes, fizemos a aprendizagem, cada um à sua maneira. E carrega em si o fruto dessa aprendizagem, que pode ser completamente diferente de outra pessoa que tenha vivido a mesma experiência. De que forma é que essas aprendizagens nos permitiram transformarmos-nos? Muitas das vezes transformam-nos para melhor, ficamos mais fortalecidos e pensamos, pá, ainda bem que eu passei por aquilo, realmente fortaleci-me, fortaleci a minha fé, mas muitas vezes ficamos enraivecidos, ficamos revoltados, ficamos frustrados. Importa analisar, parar, deixamos-nos ir ao fundo, como se costuma dizer, e está ok, nós podemos, isso pode acontecer, é normal, são os processos de luto. Mas é normal se for por um período. Se não passado um período, apodrece e faz-nos muito mal. Então vamos perceber que o nosso objetivo é sermos melhor que nós próprios e que, atendendo a que somos seres reencarnados e reencarnantes com muitas existências já, nós estamos cá tão somente para desenvolver as nossas perfectibilidades. Portanto, nós somos ainda seres imperfeitos, mas somos seres perfectíveis. E o que nós estamos aqui a fazer é desenvolver as nossas capacidades de nos aperfeiçoarmos. É uma forma otimista de olharmos para nós e para as oportunidades que nós temos de melhorar. Está um bocadinho lento a virar, não sei porquê. Está aqui. Então, a filosofia espírita objetiva a educação, situando o homem no universo, neste mundo dinâmico em que vivemos, em constante transformação. Então, se o próprio mundo em que vivemos está em constante transformação, por que é que nós devemos ser tão resistentes a esta transformação que necessitamos de encetar em nós? É como se tivéssemos aqui uma grande roda gigante a querer andar e movimentar-se, e nós aqui a não querer sair do mesmo lugar, e isto cria aqui uma areia na engrenagem. Enquanto que se nós percebermos, ok, isto está tudo em transformação e eu vou entrar também na roda de transformação para me transformar, para me melhorar e acompanhar o andamento. Imaginem, num instante chegamos ao que Allan Kardec previa que nós chegaríamos em 2020, no século XX. Pela transformação de cada um, educar-se-ão as massas, transformando a Terra. Torna necessário para isso um método educacional que reflita a compreensão do mundo e do homem. E instruirmos-nos é recolhermos informação, mas educarmos-nos é transformarmos-nos. E é a grande diferença, é crescimento interior. E Herculano Pires diz-nos, a educação espírita impõe-se como a síntese do conflito entre religião e ciência. A sua capacidade de harmonizar os dados da religião com os dados da ciência permite responder plenamente às exigências do nosso tempo, mostrando que o homem dispõe de condições mentais para conhecer além dos limites do sensorial. Por isso é tão necessário nós estarmos atentos
às nossas tendências, ao criticismo vão. Não é não criticarmos, porque nós somos seres sociais, somos seres gregários, vivemos em sociedade, é óbvio que temos que ter as nossas críticas e as nossas opiniões em relação às coisas. Mas uma coisa é estarmos a analisar uma situação e fazermos as nossas críticas, outra coisa é aquele criticismo vão, quase como uma maledicência. Abstermos-nos disso, e quando damos por ela que estamos a fazer isso, porque todos fazemos, parar, realmente, olha, vamos mudar de assunto, é tão simples, é cortar o fio, vamos mudar de assunto, olha, isto não me está a agradar, também não tenho mais nada de útil para dizer, vamos mudar. E não nos entregarmos ao tal pessimismo, ao tal vitimismo, eu sou uma vítima da sociedade, isto é indecente, não adianta. Não é por nós estarmos nesse queixume que as coisas vão mudar. Diz-nos ainda que somos todos educandos e que o Espiritismo traz uma nova compreensão do indivíduo. O ser não é uma página em branco, mas é um universo já formado e em formação. Cada vez que encarnamos, reencarnamos para vir desenvolver as nossas perfectibilidades. E continuando, diz-nos, o reencarnado é alguém que possui no seu interior experiências agradáveis e desagradáveis. É um indivíduo com tendências várias desenvolvidas através dos séculos. Este conhecimento exige novos métodos de educação. As tendências do indivíduo devem ser levadas em conta. Ele é um ser moldável. Então, se nós somos um ser moldável, voltamos à mesma situação de há bocado. Porquê resistirmos tanto, moldarmos-nos? Se nos moldarmos às situações, nós vamos sofrer muito menos do que sermos estanques. É muito pior, sofremos muito mais. Além de que há imensas patologias do foro físico, psicossomáticas, que têm a ver com essa extrema resistência à mudança. E à medida que nós vamos tomando consciência disso, nós vamos percebendo o quanto necessitamos de ser moldáveis. As tendências do indivíduo devem ser levadas em conta. Já disse isto. Para isso é que ele veste, ao reencarnar, como diz Kardec, a roupagem da inocência. Mas esta é muito frágil, rompendo-se aqui ou ali, aflorando em consequência as lembranças do passado. E todos nós trazemos estas tendências do passado e damos por ela. Se estivermos atentos, todos nós damos. Pensamos, olha, um vibe daqueles que eu já não quero ter. Então implica o quê? Eu estar muito atenta quando eu estou em modo automático, quando eu disparo os meus gatilhos. E se nós estivermos muito atentos a isso, nós vamos começar a controlá-los, a moldarmos-nos e pensar, espera aí, esta situação fez com que eu disparasse um gatilho, que eu não quero disparar. Então eu vou passar a estar atenta não ao gatilho, mas à situação. O que é que vai acontecer? Eu vou deixar de disparar o gatilho naquela situação, porque eu vou estar atenta a isso. Atenta aqui a mim. Não é o outro, é a mim. Então, através do pensamento, o educando, porque nós estamos a falar de educação e de autoconhecimento, mas o espírito, não é? Age sobre o mundo ao seu redor, provoca o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio psicofísico e melhora ou corrompe os fluidos espirituais que estão ao seu redor, como eu disse há pouco. O pensamento dá aos fluidos as qualidades ou os defeitos que lhe são próprios. Se o indivíduo pensa bem e se esforça em evoluir, enriquece o ambiente espiritual que o cerca. Se, pelo contrário, pensa mal, polui esses fluidos espirituais. O importante é saber que o pensamento emitido pelo indivíduo envolve-se com outros do mesmo teor e volta, enriquecido ou empobrecido. O que é que nós queremos? Enriquecido. Estarmos atentos aos nossos pensamentos. E nós vamos todos ter maus pensamentos e todos nós temos. Mas a mesma coisa que em relação aos gatilhos. Estar atento. Epá, já estou a pensar assim outra vez. Substitui o pensamento. A educação espírita consciencializa o indivíduo quanto à sua responsabilidade perante o universo. Efetivamente, o mundo, com todas as suas dificuldades, como eu disse há pouco, é produto de cada um de nós. Fará com que respeitemos a natureza, integrando-nos na harmonia universal. Não mais o viver para aqui e agora, mas viver aqui e agora. Não é só para aqui e para agora. Temos amanhã,
temos o porvir, temos o depois de amanhã, temos as nossas próximas reencarnações. Conscientes da preparação para o futuro em demanda de mundos melhores. Desculpem. O ser que cresceu em aprendizagem, em autoconhecimento. Vislumbra um horizonte maior e sabe qual é o caminho que lhe convém. Vai ter essa consciência. Vai estar atento a si mesmo para perceber o que é que lhe convém e o que é que não lhe convém. Ser livre é integrar-se na harmonia universal, desenvolvendo-se em todos os ramos do saber, compreendendo em simultâneo a moral ensinada por Jesus e o funcionamento das leis divinas. E nós aprendemos isto tudo no Centro Espírita. Mas já está a grande diferença entre saber, conhecer para saber, ou estudar para saber, e conhecer para viver. Esta é a grande diferença. E tudo isto é integrante do ser espírita na atualidade. É isto que é ser espírita na atualidade. Estarmos conscientes desta imensidão do que nos rodeia. Eu não podia falar de educação e de autoconhecimento sem referir aqui Jacques Delors, que faleceu agora, em 27 de dezembro de 2023. Toda a gente certamente conhece. Ele foi, digamos, um dos fundadores da ideia da União Europeia. E num relatório feito para a Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, em 1999, para a Unesco, coordenada precisamente por Jacques Delors, ele enunciou os 4 pilares da educação, que depois converteu neste livro chamado Educação, um tesouro a descobrir. Ele diz: a educação não depende somente de uma fonte de aprendizado. Um ser humano preparado para viver nos dias atuais necessita destas 4 vias do saber, que na verdade constituem apenas uma, dado que existem pontos de interligação entre elas. Nós somos um ser único, ainda que tenhamos várias facetas da nossa vivência. Então ele diz-nos que nós temos que aprender a conhecer, é o desenvolvimento do nosso intelecto. Temos que aprender a fazer, é o desenvolvimento das nossas habilidades. Temos que aprender a viver com os outros. Somos seres gregários e a comunhão de ideias desenvolvem as aptidões para a tolerância, para a fraternidade e para a ajuda ao próximo. E temos que aprender a ser. O indivíduo deve ser capaz de desenvolver as características de conviver com os outros nesta aprendizagem, no entanto, voltado para a vivência consigo mesmo. Espera-se que seja independente, autónomo nos seus valores e atitudes e que seja proativo e interventivo por ideias e ações na sociedade. De dentro para fora. Sempre, ao longo deste trabalho, o que se ressalta é de dentro para fora. E termos a consciência, espera-se da educação que o indivíduo se desenvolva completamente em todas as dimensões: corpo, mente, inteligência, responsabilidade individual, social e espiritualidade. Jacques Delors, que nós saibamos, não era espírita, mas tinha esta visão de futuro. É preciso perceber que praticando em mim eu estarei a praticar com o universo inteiro a verdadeira caridade. Então, educar à luz da doutrina espírita não é necessariamente educar para o espiritismo. É educar para este processo de autoconhecimento que, com as bases do espiritismo, nos dão esta força, nos dão este alento, esta coragem, esta fé raciocinada, esta confiança. Kardec sempre enfatizou que os espíritas não deveriam fazer proselitismo e muito menos violentar consciências. O processo é individual, é de cada um de nós. No relacionamento, o espírita deverá exercer a sua tarefa de educação sem impor as suas convicções. O facto de eu pensar assim não tenho que impor ao outro. É a minha forma de ver, é a minha forma de aprender, é a minha forma de me tornar melhor. E aquilo que eu disse, às vezes nós encontramos A, B ou C que dizemos, até parece ser espírita. E não é espírita. Não tem o rótulo. Ou se calhar não tem o conhecimento que o vai associar à doutrina espírita, mas tem a transformação moral. E isso é que importa. Isso é que importa. Nós temos o grande benefício, o grande privilégio
de termos acesso a esta informação, a este conhecimento e a este estudo, e a estes grupos de estudo de aprendizagem. Então fica o desafio, já são 10 horas, tenho estado ali a olhar para o relógio para não deixar de atrasar, fica este o desafio para cada um de nós, na atualidade, este ser espírita na atualidade, de desenvolvermos em nós estas perfectibilidades que todos temos. Jazem em nós à espera de luz que brote como uma planta, não é? Como uma semente, só espera de condições naturais de água e de luz para brotar. É o que está dentro de nós. São estas perfectibilidades que precisam que nós as eliminemos para que elas rompam e deem lugar a um ser espírita mais tranquilo, mais confiante, essencialmente mais pacífico, em que a paz habite dentro de si. Não vai ser sempre, não vai ser assim uma linha, um flatline, como se costuma dizer, mas se conseguirmos que seja, a maioria das vezes já é bom. Ok? E fica este o desafio para todos nós, nesta humanidade em constante reajuste e auxílio mútuo, que é isto que todos nós necessitamos. Esta foi a bibliografia utilizada. Muito obrigada. Saiu de fora o ó. E continuemos assim, de mãos dadas, porque é a única forma de conseguirmos seguir este caminho. É juntos. Do João, não. Quer dizer, a música do João, que é a minha participação. Esqueci-me só de dizer que ali o Joaquim Pedreneira já tem um substituto no futuro. É um netinho com 4 anos que já toca também com ele, com saxofone. Já imitou o povo. Não sei se ele tocou, mas pelo menos faz o gesto. Já sopra. Já sopra. É o pasquinho. É um castiço. Opa. Então vamos tocar e cantar aqui uma música que até é bastante alegre e que de certa forma, pronto, tal como o nome indica, segue em frente e impele-nos a fazer a tal mudança que a Leonor aqui nos queria obrigar a fazer. Nos quer obrigar a fazer. Não, só uma sugestão. Pronto, é um poema, esta música é feita a partir de um poema de Alta de Souza, Espírito, e que foi psicografado por Chico Xavier. Portanto, é um poema que está em muitos daqueles livros de poesia mediúnica, e eu fui lá buscar esta para fazer a música. E então a gente nunca tocou isto, mas com o J Sax a tocar, ele apanha tudo.
dessa união divina. Não te detenhas, não repouses na estrada, segue em frente. Ontem, hoje e amanhã constantemente, como ao doce clarão que te ilumina. Não esmoreças, Jesus é o sol de amor que te espera, resplandecente, excelsa primavera, no lar eterno dessa união divina. Não te detenhas, crê, ajuda e avança, seja dia brilhante ou noite escura. Nos momentos de falta ou de amargura, busca o Mestre da luz e da esperança, no caminho do bem que não descansa. Agradece ao trabalho que te apura e sigamos felizes à procura da imperecível bem-aventurança. Não te detenhas, não repouses na estrada, segue em frente. Uma doce clara que te ilumina. Não esmoreças, Jesus é o sol de amor que nos espera, resplandecente, excelsa primavera, no lar eterno dessa união divina. Vamos tentar cantar isto todos, certo? Não te detenhas, não repouses na estrada, segue em frente. Ontem, hoje e amanhã constantemente, como a doce clarão que te ilumina. Não esmoreças, Jesus é o sol de amor que nos espera, resplandecente, excelsa primavera, no lar eterno dessa união divina. Mais uma. Não te detenhas, não repouses na estrada, segue em frente. Ontem, hoje e amanhã constantemente, como a doce clarão que te ilumina. Não esmoreças, Jesus é o sol de amor que nos espera, resplandecente, excelsa primavera, no lar eterno dessa união divina. Não te detenhas, não repouses na estrada.
Portanto, como era previsível, apanhou logo a música. Vamos tocar aqui. Já tocámos esta. Está a ficar tarde? São 10h20. Não. Tocamos mais uma. Tocamos mais uma. Não, dá para mais uma. Mais uma e depois. Já deve ter perdido os papéis. Isto era do banco, olha, isto é as contas para pagar. Pode ser esta. Está bem assim? Eu não preciso disto. O quê? Depois pode ser. Parabéns. Ah, sim. Agora está assim um ambiente calmo. E ok, pronto. Então, faz
convidar todos os presentes a cerrar os olhos com calma, serenidade, para melhor interiorizarmos. Respirar fundo, devagarinho, e abraçando com carinho a equipe espiritual aqui presente, juntamente com eles, e levarmos o pensamento até Jesus de Nazaré, aos espíritos superiores que com ele superintendem a vida na Terra. Querido amigo, Senhor Jesus, quando gatinhávamos no meio dos destroços morais em que nos atolamos, tu deste-nos a mão, convidando-nos à bênção da reencarnação, para nesta nova existência podermos alçar os cumes da vida outrora perdida. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, a oportunidade da vida na Terra, dos conhecimentos, das alegrias e das dores. E nestes momentos, Senhor, em que mesmo nós que te escolhemos seguir, abanamos perante as dificuldades de agora e do porvir, te rogamos, querido amigo, as bênçãos de paz, de amor, de harmonia, que neste momento descem do céu em teu nome sobre os presentes nos dois lados da vida, nesta noite, neste dia. Ó Mestre, que uma pétala de luz da tua bondade e do teu amor possa albergar-se no nosso coração, servindo assim para que possamos, doravante, agir com alegria, com ânimo e sem qualquer temor. E neste momento, Senhor, em que os nossos corações bailam de alegria nos dois lados da vida, te agradecemos, querido amigo, pela oportunidade da noite, da presença dos companheiros espirituais e carnais, e que possamos sair hoje daqui um bocadinho melhor, mais esclarecidos e com ânimo para o cotidiano. Muito obrigado a todos, nos dois lados da vida, e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.